gente, eu sou a Cecília da Estalo e esse é o nosso canal do YouTube. Conto com a tua inscrição, vai lá, clica no botãozinho aqui embaixo, te inscreve, ativa o sininho para receber as notificações e além disso, deixa o teu like nesse vídeo que é muito importante pra gente, para que esse vídeo seja distribuído para mais pessoas, tá bom? Apoiar o conteúdo sempre ajuda. A gente tem vídeo novo toda terça e quinta, então fica ligado por aqui para não perder nenhuma novidade. Hoje é dia de contar história. Sim, é dia do Estalo História. A Liane já teve aqui no nosso canal contando como é que foi a primeira entrevista de emprego da vida dela. E hoje chegou a minha vez de contar. A Alessandra também vai contar dela e eu tenho certeza que vocês vão gostar de saber um pouco mais aí de como é que foi a nossa trajetória lá do passado. A minha história é bem antiga, né? Vocês sabem que eu brinco que eu sou a mais velha aqui do estalo, então com certeza eu comecei cedo. Porém, eu estudei durante minha época que era segundo grau e não fiz estágio nesse período, né? No ensino médio. Eu fui buscar estágio, trabalho, já quando eu entrei na faculdade. Então, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a buscar formas de começar a me especializar, buscar ferramentas para conhecer mais a psicologia e as coisas que eu gostava de fazer. Eu queria experimentar muito, assim, muito dessa minha inquietude que eu trago até hoje, de aprendizado e de prática, né, de colocar em prática. Então, logo no início do curso, eu busquei um estágio dentro da universidade, né, na universidade aqui no Rio Grande do Sul, na PUC, aqui de Porto Alegre. Tinha dentro da faculdade de psicologia, existia o Centro Psicotécnico da PUC. Então, quem conhece, comenta aí que eu vou gostar de saber. Na época, então, eu fiz uma entrevista, participei de um processo de seleção para ser estagiária do Centro Psicotécnico bem no início do curso, o que não era comum, porque dentro da psicologia o difícil para a gente conseguir começar a praticar é que no início do curso são estágios muito curriculares. Dificilmente são estágios que tu possa te experimentar, assim, sem nada de experiência, né? Então era uma grande chance, foi no segundo semestre da faculdade, de eu me experimentar e conhecer um pouco mais da psicologia. Naquele período, eu fiz um apoio, então a proposta era fazer um apoio à equipe que fazia seleção para as empresas dentro do centro psicotécnico. Ali existiam várias avaliações psicológicas e testes também de habilidades, de aptidões, que validavam motoristas, validavam profissionais de várias empresas que precisavam de uma validação técnica psicológica. Então, para mim, era um sonho, porque eu já entrei na psicologia querendo saber de avaliação psicológica, querendo saber desse diagnóstico que eu sempre achei muito fantástico, muito mágico. E aí fui eu lá, bem faceira, né, então, me inscrever no processo de seleção, sabendo que era muito difícil, que tinham meninas de semestres maiores que o meu, com maior, né, conhecimento técnico, mas ali não existia a necessidade de um conhecimento anterior, porque era para apoiar, para começar a ter o contato, né, com essas ferramentas da psicologia. E aí, como é que funcionou o processo, né? Eu achei fantástico, porque eu já gostava dessas coisas, né? Já tinha uma identificação. Então a gente participou de dinâmicas de grupo, de movimentação, coisas que eu levo comigo até hoje, né? De conhecer outras pessoas, de como se portar. Aquilo foi tranquilo pra mim, assim. Teve uma etapa do processo que ainda se usa até hoje, que foi escrever uma autobiografia. E eu tô contando isso porque isso foi essencial durante a minha entrevista, que eu vou contar pra vocês. E aí tinha que escrever uma autobiografia a próprio punho, né? Então contar a história da minha vida, de infância, adolescência e vida atual, toda a trajetória para poder ser selecionada. Então, as psicólogas poderem conhecer, saber quem eu sou e tal, entender um pouco dos meus valores, né, da minha história. E eu escrevi aquela redação, aquela autobiografia. E aí eu me lembro nitidamente que durante o processo de entrevista, e aí quem me entrevistou era uma psicóloga bastante experiente, que marcou muito a minha trajetória profissional, e eu lembro de algumas perguntas que ela me fez e que durante a minha vida posterior, como psicóloga trabalhando dentro das organizações, com seleção de pessoas, eu usei também, né? Então já foi um processo de aprendizado. Ela
ela me trouxe a seguinte frase, e eu nunca vou me esquecer, assim. Ela disse assim: eu adorei ler a tua história. A tua história começa contigo dizendo que lembrar da infância tem sabor de pirulito, que era o que eu tentei descrever a minha infância, né? A questão do sabor de pirulito. E ela disse que aquilo demonstrava o quanto pra mim a infância tinha sido positiva, e ela fez várias construções em cima da minha autobiografia. E eu achei super interessante, eu me lembro que eu fiquei encantada com a delicadeza que ela me tratou. Eu era uma menina, né, e eu tava contando a minha vida, abrindo pela primeira vez, né, ainda escrevendo, fazendo toda essa construção. E eu me senti muito acolhida, e eu acho que o acolhimento foi um dos pontos essenciais que me fez entender que seleção precisa passar por acolhimento. E eu acho que a partir dali eu tentei fazer isso no meu trabalho, até hoje procuro com as pessoas que eu converso, que eu entrevisto, né, que eu inicio um processo de desenvolvimento. Então eu fui muito bem acolhida, eu me lembro que eu me senti super à vontade, e ela valorizou os pontos, mesmo sem eu ter experiência e bagagem, de curiosidade, né, de energia, de velocidade, de agilidade. E isso tudo são características que eu trago comigo até hoje. Claro que lá, né, a Cecília do passado, ainda muito imatura, ainda sem a experiência e sem a vivência, o quilômetro rodado, como a gente chama aqui no estalo, né? Mas já despertando para isso, né? E eu acho que valorizar isso naquele momento também me fortaleceu e me empoderou para eu poder atuar nessa profissão. Então, o meu aprendizado naquela entrevista é que foi um momento super descontraído, super suave, apesar de ser tenso. Eu me lembro que eu tava muito nervosa porque eu queria ser contratada. E deixa eu contar um detalhe, esse estágio, basicamente os iniciais de psicologia todos aqui na época que eu fiz né, o curso, eram gratuitos, eram voluntários, então não era um estágio que eu ia ter uma remuneração, eu ia estudar, ia fazer, praticar para aprender, para ter experiência, para ter bagagem, né, então era muito mais um interesse meu, assim, mas eu queria muito, e eu me lembro da satisfação quando eu recebi a ligação, sendo convidada realmente para fazer parte desse grupo de estágio. Ali eu conheci grandes amigas que eu levo para a vida até hoje, né, que estudaram comigo, fizeram o curso e estão comigo até hoje. E eu pude retornar a esse mesmo local um pouco mais tarde no curso, quando o estágio finalizou, eu segui a vida, fiz outros 1000 estágios, e aí tem um determinado período onde eu poderia escolher fazer um estágio, daí sim já, num papel, né, de psicóloga em desenvolvimento, mas ainda dentro do curso, e eu escolhi fazer ali também, porque eu tinha um carinho, eu vivi um aprendizado intenso dentro da psicologia organizacional nesse movimento. Então, carrego comigo muito os ensinamentos dessa entrevista e deixo aqui para vocês, né, para quem faz seleção, para quem hoje atua nesse papel de recrutador, de selecionador, o quanto é essencial que a gente possa fazer a pessoa se sentir à vontade para ela ser ela mesma, para ela trazer características suas, né? Usar ferramentas ajudam, mas não adianta eu usar a ferramenta se eu bloquear a ferramenta, se eu não puder usar melhor aquilo que ela tá trazendo ali. Eu acho que a leitura da minha autobiografia por essa psicóloga foi um carinho, assim, foi algo muito positivo, né, e me ajudou a me conhecer. Eu já comecei um processo ali de descoberta pessoal também, então eu acho que cada entrevista é um momento de contribuir para aquele profissional que tu tá ali trabalhando, lidando de fato, né, então deixar, plantar uma sementinha com essa pessoa no que ela pode ser mais positiva, no que ela pode ser melhor para que ela agregue a carreira dela, eu acho essencial, e essa é uma dica que eu queria deixar para quem tá fazendo o processo de seleção hoje em dia. Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado da minha história. Queria conhecer a história de vocês, queria saber muito como é que foi, se ficaram nervosos, o que ficou de difícil, como é que foi o processo de seleção lá do início da carreira de vocês. Contem aqui pra gente. Um beijo e até o próximo vídeo.